E esse é o mundo novo, né? A gente faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu contextualizei para te deixar à vontade. Né? Sim, não, tranquilo. Aí, assim, eu sei que você está escrevendo sobre esse tipo de dinâmica, né? O direito em filmes, que é uma coisa muito interessante. Não sei em que estágio está o seu. Tá aqui na minha mão. Essa é a versão para a última revisão. Tem o título aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ali. Cinema, Direito e Filosofia. Uma intersecção possível em prol de uma formação jurídico-humanista. Eu vou mudar o título, inclusive. Eu vou colocar Intersecção em prol da formação jurídico-humanista. Está aqui para fazer a última revisão. Já está com o prefácio, a apresentação. Tem 223 páginas. Eu acho que seria legal se você quiser primeiro falar realmente sobre esse trabalho, dizer assim qual que é a estrutura, o que você... E aí fique à vontade para começar o bate-papo, que é um bate-papo. Sim. Essa questão da pandemia aí, ela é uma questão que realmente tomou todos nós aí de assalto, né? A gente... isso daí não era uma coisa assim... imprevista, não sei, mas era pouquíssimo provável. E em dezembro de 2019, jamais a gente iria imaginar que em março de 2020 a gente ficaria numa situação como essa, e um caos total, um pânico generalizado, o mundo meio prestes a acabar, pessoas aí tendo que se ajustar, se acomodar, se proteger. Mas a pandemia ela continua, porque principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem mais contato, as pessoas estão caminhando para um rumo um tanto quanto diferente. A minha impressão é que aquele medo inicial ele não se mantém, mas ao mesmo tempo se mantém um comportamento que também está muito longe do ideal, do equilibrado, do reflexivo, do crítico, porque há uma postura que me parece que ora transita por um individualismo, ora transita por um negacionismo. São ambas posturas que mostram um certo desequilíbrio emocional e temas que tocam ao direito, sobretudo na parte, se não da solidariedade, ao menos da cooperação, que aí já toca em direito e economia. Então, as pessoas não têm tido um norteador de maneira a saber qual caminho seguir, principalmente a nossa sociedade brasileira aqui. E a situação da pandemia ela está muito longe de encontrar um ponto de equilíbrio, de encontrar um controle, de encontrar uma solução. A minha impressão como leigo, e aqui eu fico muito à vontade para falar, é que a gente ainda sabe muito pouco dessa questão desse vírus, dos efeitos a curto prazo, dos efeitos a longo prazo, se ele poderá ser controlado, se ele poderá ser extirpado ou não. De qualquer maneira, às vezes, voltando ao direito, às vezes eu que gosto também da área ambiental, existe uma postura muito semelhante, sobretudo do negacionismo com relação à temática ambiental. E essa vivência que a gente está tendo aí no sentido da pandemia, para mim isso apenas confirma que há uma tendência muito grande do negacionismo, porque, olha só, eu vi o jornal hoje, e ali estava dizendo que hoje completou 1 milhão de pessoas, e ainda tem gente dizendo que não existe isso. Então, é uma situação assim que me deixa bastante apreensivo com relação aos rumos da nossa civilização, de maneira pontual a brasileira, e quando se remete
ao posicionamento dos jovens, você falou que nós aqui sabemos o que estamos fazendo, falando, em tese, né? Em tese a gente tem. Agora eu fico pensando na condição de uma pessoa que está ali na faixa dos seus 22, 21, 23 anos, e olha para o futuro e vê esse futuro muito diferente daquele que nós víamos quando tínhamos essa idade. Porque eu me lembro que o futuro ele era um caminho reto, linear. Se você estudasse, você conseguiria isso. Se você se dedicasse, você conseguiria aquilo. Se você fizesse isso, se não conseguisse, muito provavelmente teria êxito. E hoje, esses castelos de então, eles se mostram como castelos de areia, né? E a gente vive um quadro aí de instabilidade emocional. Eu tenho vários amigos que estão passando por problemas psicológicos, pânico, medo, mas situações assim, quando a gente fala pânico é uma palavra vaga, mas aquele momento ali, aquela crise de pânico, de levantar o coração acelerado, querendo fugir de si mesmo, tá no quarto, vai para a sala, vai para cozinha, vai para cozinha, vai para o banheiro, vai para a garagem, volta para o quarto, quer dizer, não quer fugir dele mesmo. E essa pandemia ela também mostrou, pelo menos no seu começo, pelo menos para mim, que às vezes a gente tem ali a questão da morte, a morte é uma coisa distante, a gente vai viver até os 80 anos, 85, cada vez mais 90, e de repente ela está do lado, né? Está do lado assim, pode ser daqui um mês, pode ser outra pessoa, pode ser você, e tudo isso mexe muito com a gente, né? Eu, pelo menos, tenho, assim, tentado buscar um ponto de equilíbrio. E acho que essas práticas que estão acontecendo têm sido um uso saudável aí das tecnologias. Tecnologias no sentido de aproximar as pessoas, de debater, de dialogar. E tem lives, palestras, videoconferências, webinários, de uma qualidade, assim, absolutamente alta, de alto nível, onde a gente tem aprendido muito. E, por outro lado, a gente também tem vivido um distanciamento das pessoas, né, que é uma outra experiência. Alguns gostam, outros sentem falta. Na verdade, tudo que é demais é ruim. A gente tem que sempre buscar um equilíbrio. Agora, alguns aspectos são positivos, né? A gente consegue ficar um pouco mais com a gente consegue olhar a situação realmente à distância, perde o contato, perde o convívio, ganha outras coisas. São as escolhas, né? Toda escolha implica em renúncias, implica em perdas, implica em incertezas. E acho que nesse ponto também, para aqueles que não negam, essa situação que a gente está vivenciando aí, ela mostra que, como diz o Edgar Morin, nós devemos nos confrontar, ou enfrentar, ou aprender a lidar com a incerteza. A gente acha que a ciência ela tem uma conotação ampla e sabe tudo e pode tudo. Se assim fosse, as pessoas não morreriam, as pessoas não ficariam doentes. Isso é uma situação que acho que só confirmar que a ciência tem os seus limites, o mundo ele está sujeito a intempéries, a vida é um processo que a gente vive a cada dia, né? Mas enfim, só estou aqui. Estou também diante de dois filósofos aí, né? E a gente está aprendendo essas tecnologias, né? Eu aprendi o que é download, upload, o que é microfone com condensador, sem condensador, OBS Studio, enfim, compartilhamento de vídeos. Sempre a gente está aprendendo, né? Sem dúvida. Isso daqui vai estar sendo transmitido para algum lugar ou só para os alunos? Só para os alunos. Tá. É uma reunião fechada, né? Eu estou autorizando as pessoas a entrarem. Depois, a ideia, como vai ter o vídeo, sim, aí eu te envio a cópia, para o Alberto também, e aí a gente pode usar, eventualmente, até para
e exemplificar a dinâmica, porque eu acredito que esses novos tempos vão exigir novas maneiras de aprender. E essas novas maneiras passam por uma ideia bem simples. Todos sabemos muito fácil o que perdemos ao vir para o online. Algumas coisas se perderam, mas nós ganhamos outras. Talvez, em outro contexto, não seria tão fácil nós nos reunirmos. Né? O Alberto tem uma menina muito pequena que eu sei que ele não consegue desgrudar dela. A gente tem assim um ritmo de vida, dá para ver na cara de cada um, né? Que assim, nós estamos correndo para até o mundo não parecer tão maluco. E eu sei que aceitar, participar é uma coisa que todos nós fazemos de muito bom grado, mas a tecnologia facilita isso. Sim. Eu quero destacar isso para os estudantes, olha, porque eles estão sentindo muito a falta do contato presencial, e eu sempre tenho dito, gente, eu também sinto falta, mas vamos aproveitar o que tem de bom. Então, aí, assim, estavam com saudade do Alberto. Alberto foi uma votação, queremos ver o Alberto. Ele está ali, ele existe. Fazemos presente aí. E aí, o seu trabalho é sempre um trabalho que a gente cita muito. Quando eu comecei a advogar, até eu nunca dei o nome do santo, mas um dos primeiros processos aquela coisa você faz para conhecido, né, gente às vezes que precisa, porque quem tem dinheiro contrata alguém experimentado. E caiu na minha mão um processo de uma senhora que o plano de saúde negava um exame, que hoje é um exame simples, mas há 20 anos atrás era caro fazer uma ressonância. E a moça tinha cobertura cardíaca, e apesar dela ter cobertura cardíaca, o exame era expressamente excluído. E aí você foi o juiz da causa 20 anos atrás. Sim. E aqui em Londrina. Perto de 20 anos, né? Eu não lembro exatamente, deve ter menos, né? Provavelmente menos. Mas a discussão toda caiu numa própria contradição do contrato. Como é que o contrato prevê expressamente a cirurgia cardíaca, que é uma coisa que custa 15 vezes o preço do exame, mas não prevê o exame que o médico diz que sem o exame ele não faz a cirurgia. Então, assim, lendo literalmente o contrato, não tinha muito o que fazer. Se fosse só aplicar o que estava escrito, por mais contraditório que fosse, não havia... era um contrato antigo. Quando foi firmado esse exame, só existia em capitais. Então, digamos que o documento ficou anacrônico. Sim. Porque, e aí, como juiz, na época, o teu posicionamento foi assim, olha, dá para se entender que, embora esteja escrito, mas o contrato está contraditório, inclusive pela passagem do tempo. Estou resumindo a ideia. E esse é um dos primeiros exemplos que eu uso em sala de aula, sim, para dizer que o literal ele tem os seus perigos, né? Porque a defesa da empresa do plano de saúde era simplesmente dizer é um contrato e precisa ser cumprido. Sim. Se não cumprir o contrato da maneira como está escrito, eu vou à falência. Né? Era um argumento claro, fácil, correto, e aí a gente já coloca essa pergunta. E fácil já colher como juiz também, né? É o caminho mais fácil. Não, mas é que a pergunta é bem essa. Uma coisa pode ser correta
mas não ser a justa ou a certa. E aí, para você, eu sei que, tanto que você respondeu sem pensar, para o estudante dá um nó. Como é que é correto, mas não ser o aplicável? É a diferença do racional e do razoável, né? Pode Racionalmente está correto, mas do ponto de vista da razoabilidade, da compatibilidade de fins e meios, sob uma perspectiva de valores e de valores albergados pela Constituição, não pode ser considerado razoável uma solução dessa, né? Então, aí essa dinâmica que começa com essa pergunta pretende, no caso dos estudantes que estão no início do curso, é uma provocação, né? Que o conceito de direitos humanos também não devem ser entendidos, os direitos humanos, como algo pronto, mas como um elemento da própria argumentação aí do razoável, né? Então, assim, porque se o razoável não tiver parâmetros, ele passa a ser um elemento retórico vazio. Se qualquer coisa pode ser direitos humanos, ele acaba não sendo nada. Né? Vira uma palavra mágica, né? Para entrar qualquer coisa. Que é a crítica, por exemplo, do Lênio Streck, que o Lênio diz que hoje, muitas vezes, o judiciário, e aí, quando fala judiciário, não são só os juízes, né? Advogados, promotores, o judiciário em sentido amplo. Se não assume essa nova maneira de trabalhar, de pensar e tal, fica caricato, porque a gente fica fiel a palavras vazias, enquanto que os problemas se avolumam, e aí é o que a gente vive, né? Sim. Na verdade, é o que a gente vive. Então, assim, nessa discussão dos direitos humanos, que eu sei que o Alberto faz também na política, até foi lá para Princeton e encontrou os doutrinadores que nós vamos ler daqui 10 anos, ficou lá né, direto na fonte, mas o ponto é que esse conceito passou por vários momentos, e a Segunda Guerra Mundial, o próprio julgamento de Nuremberg, é um ponto de virada, porque com todas as críticas que a gente possa fazer, e às vezes a universidade é muito crítica aos americanos, né? O Zé Ricardo também fez o curso de Direito numa época parecida com a minha, o Alberto deu sorte, não precisou fazer Direito, mas só estudar coisa bonita, né? Só coisa bacana, mas nós que fizemos a faculdade há um pouquinho antes dos meninos aí, nós percebíamos que ou os direitos humanos eram valores mágicos, ou era a literalidade de algum documento. Eu escutei do professor Gilmar Fachin, por exemplo, que quando ele começou a dar aula de constitucional, da aula de direito constitucional e filosofia era a mesma coisa. Era uma coisa que seduzia, era bonito, todo mundo gostava de ouvir, mas não servia para nada. Sim. Né? E, de alguma maneira, todos nós vimos essa transformação da Constituição, que não servia para nada, talvez até chegou no outro extremo, que virou a tábua de salvação, como se a Constituição também, ela sozinha, o texto, sim, pudesse resolver tudo, né? Sim, sim, sem dúvida. Tem muita coisa para falar sobre esses temas aí, né? Então, os meninos estão cansados de me ouvir, Zé. Você que é a novidade. Então, Alberto, você quer começar a falar? Como é que faz? Eu acho, não sei, eu acho que a provocação do Giovanni é bastante interessante, né? Sim. Eu acho que é uma questão bastante importante
a partir do filme, pensar esse encontro, eu acho que é importante isso, né? Este evento, que foi o Tribunal de Nuremberg, tem 1 ano de duração para o julgamento, ele permite, isso se torna visível, né, ao final, com a promulgação da Declaração Universal de Direitos Humanos, esse encontro entre um ideal de direitos humanos que perpassa o pensamento humano, né, ou a cultura ocidental de forma mais explícita, mas que nós conseguimos ver também elementos ou aspectos semelhantes à cultura oriental, mas que este evento, o Tribunal de Nuremberg e a Declaração Universal de Direitos Humanos, torna explícita a ideia de dignidade humana. Ou seja, eu acho que os eventos pós-Segunda Guerra Mundial tornam evidente que, quando vamos pensar sobre os direitos humanos, vamos pensar a partir do horizonte de dignidade humana. É interessante, já chamando atenção para o filme, né? Há uma parte que o Hermann Göring fala sobre os direitos individuais. Eu não sei se ele está no tribunal ou se ele está conversando com o guarda, né, aqui o Tex, e que ele diz o seguinte, não, foi no tribunal, foi a primeira vez que ele foi ao tribunal, né, estou pensando a partir da estrutura do filme, né, e ele diz o seguinte, a primeira ação, uma das primeiras ações que nós fizemos foi abolir os direitos individuais. Essa é uma característica de um Estado fascista, né, um Estado nazista, ou seja, a abolição dos direitos individuais e uma ênfase à coletividade. Então, esse é um primeiro ponto. E quando se começa a pensar e se olha um pouco sob o ponto de vista histórico, né, é interessante como o promotor, né, o Robert Jackson, vai construindo e mostrando dados, né, pela ascensão do Partido Nacional Socialista, a cassação da cidadania judaica, a cassação das propriedades, ou seja, você tornando alguém que era cidadão uma coisa, e a partir disso é possível, quando um ser humano, uma pessoa humana, se torna uma coisa, aí é possível, ou seja, você retira essa característica da dignidade, aí é possível foram possíveis as atrocidades. É interessante, o Giovanni está colocando a partir da filosofia jurídica, né, o Robert Alex, no conceito de validade de direito, ele faz uma reflexão, eu acho que a reflexão que perpassa o filme, né, ou seja, por que o nazismo foi possível? E ele diz o seguinte, foi possível porque a Constituição de Weimar, ela não tinha explícito o termo dignidade humana, não tinha o conceito moral e jurídico de dignidade humana. E, obviamente, após esse processo de redemocratização da Alemanha, o primeiro artigo é a dignidade humana, né? Ou seja, é muito enfático essa observação. Eu acho que é muito interessante, né, a gente fazer esse primeiro debate, né, a partir disso que o Giovanni colocou, né, pode uma decisão correta ser aplicada ao direito, né, pensando assim, esse correto de um ponto de vista moral, de uma validade extrajurídica, né, que a gente pode, ou extralegal, ser aplicada neste contexto internacional, e me parece que este evento e o filme, ele demonstra que sim, né, eu acho que existe a todo momento, né, no diálogo, está colocando a questão dos pactos, que as convenções que a Alemanha era signatária, né, então cita a Convenção de Genebra, de Haia, e não isso, né, eu acho que é interessante a condução do promotor Jackson, como vem de um direito consuetudinário, e no direito internacional, bom, naquele período é prioritariamente consuetudinário, ou seja, você tem princípios aos quais os países devem se respeitar, como a questão da boa-fé, não extradição, foi uma das questões debatida, colocada no filme, né? Eu acho que era o ministro da Polônia, que havia extraditado, não sei se 1 milhão, 2 milhões de pessoas, eu não me recordo ao certo, e daí é colocado pelo Robert Jackson. Quantas foram voluntárias? Eu acho que ele cita 20 ou 200 mil, e daí eu não sei a precisão, né? Talvez alguém tenha mais preciso isso. Mas, poxa, você comete barbáries, crimes contra a humanidade, e desrespeitando regras jurídicas válidas, né? Então, é correto julgar a este caso?
me parece que o tribunal ele tem a sua característica única, né, de inaugurar essa reflexão de forma mais evidente, né, a relação entre a questão correta e o legal. Eu acho que é claro que você tem críticos, né, a gente pode lembrar de Carl Schmitt, né, que foi um tribunal de exceção, é um tribunal dos vitoriosos, afinal estavam os 4 países que venceram, né, os aliados estavam ali julgando os derrotados, mas eu acho que são questões para a gente pensar. Não sei como que o José Ricardo analisa, né? Eu acho que sim. Então, bom, interessantes suas observações. Antes disso, eu não sabia que o pessoal estava nos assistindo, mas pelo que eu entendi agora, eles estavam assistindo, né, a nossa conversa. Então, eu gostaria de cumprimentar todos os alunos que nos assistem, agradecer aí o convite, mais uma vez aqui participando de um evento da PUC. Em termos presenciais, foi o último lugar que eu estive, foi numa sexta-feira, o Alberto estava lá, inclusive, era para ter sido um auditório, por conta já da pandemia, foi numa sala mais... Foi a nossa aula inaugural desse ano. Isso, a aula inaugural desse ano. Uhum. Então, é uma grande honra. Depois a gente participou de um evento junto, né, Alberto, com você, na segunda-feira pela manhã. Então, é uma grande honra estar aqui e poder compartilhar algumas visões, talvez até algumas experiências com os alunos de uma maneira bastante informal, de uma maneira bastante leve. Sim, Nayara está dizendo aqui que assistiu. Então, eu penso, em relação ao filme, para a gente seguir aqui o roteiro, o filme, ele na verdade não é um filme. Ele é o retrato de um marco da história do direito. Lógico que tem todo uma contemporização, uma encenação, uma adaptação, mas ele é o direito vivo. Então ele coloca em questão temas como o que é direito, o que é justiça, quais são os limites do ser humano. Quando eu falo limites, tanto daqueles que estavam sendo julgados, por exemplo, na questão do Holocausto, quanto daqueles que estavam julgando, porque, como o Alberto mesmo disse, eles eram os vencedores da guerra. Então, você assumir uma posição de julgador, tendo o poder, é uma questão que, no mínimo, suscita algumas reflexões. Lembrando que, no caso dos Estados Unidos, também tinha o episódio das bombas atômicas, que não veio à tona. Por quê? Então, isso já começa algum questionamento dessas inter-relações que existem entre direito e política, direito e economia, direito e poder. Será que existe mesmo o direito? O direito é uma ficção? Será que existe a justiça? Como nós devemos nos portar para tentar encontrar uma solução daquilo que supostamente aspiramos ou acreditamos como justo? São questões que o filme suscita. E antes de começar a abordá-las, tendo uma postura aqui um pouco mais flexível, um pouco mais democrática, eu gostaria de saber se os alunos gostariam de levantar alguns questionamentos, algumas dúvidas, algumas reflexões, para que a gente pudesse, na medida do possível, dar um ponto de vista, expressar algumas impressões e, eventualmente, fomentar um debate um tanto quanto dialógico. Então, estou aberto aqui, sem cortes ou edições, para responder o que for. Aliás, Giovanni, eu me recordo que os juízes, muitas vezes, têm receio de darem entrevistas. E, dependendo do tema, os repórteres, eles aproveitam desse tom mais sensacionalístico das questões jurídicas ou jurídico-processuais e, às vezes, colocam o juiz numa situação
difícil de responder. Eu mesmo já tive algumas oportunidades assim, mas eu já percebi que uma das formas de sair disso é você falar, pode perguntar o que você quiser. O jornalista, de modo geral, ele se desarma e perde toda aquela raiva que estava ali pronta para soltar, ele meio que balanceia. Mas, enfim, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, trazer alguma contribuição, levantar alguma dúvida a respeito do filme? Eu estou vendo aqui no chat a Mariana Siqueira anotei aqui algumas dúvidas sobre. Estamos abertos aqui, todos nós três, para um debate, para um diálogo, para uma conversa. E não necessariamente o que for dito aqui seria o correto ou uma resposta final. Talvez seja uma primeira reflexão. Ninguém gostaria de falar? Eles têm condição de falar? Tem? Oi, gente. Oi. É a Mariana. Boa noite. Boa noite. Então, eu anotei alguns tópicos aqui que eu fiquei meio confusa, até na hora de escrever mesmo, sobre, e o primeiro era se esses crimes que são cometidos durante alguma guerra, né, no geral, se eles são realmente crimes. É óbvio que são, só que levando para a questão desse julgamento desses crimes, se eles seriam melhor que eles fossem, assim, um julgamento coletivo, ou um julgamento separado, caso a caso, seria mais justo. E pensando assim, que geralmente quem comete de fato, ali, quem põe a mão na massa para cometer o crime, são pessoas que estão obedecendo ordens. Por isso a reflexão, se realmente é um crime, né, esses crimes durante a guerra. E também, nessa mesma linha, a questão do julgamento desse crime, porque geralmente não, né, assim, nessa linha de pensamento, quem cometeu o crime é quem perdeu a guerra, porque no caso, quem venceu a guerra, né, os vencedores da guerra, eles que vão ser os julgadores, né, então, assim, até que ponto isso é crime, ou esse julgamento vai ser justo ou não, né. A primeira indagação, assim, que eu tinha notado era isso. Tá, deixa eu ver aqui. Espera lá que saiu da minha tela. Tá, vamos lá. Muito pertinentes suas perguntas. Essa questão, os nazistas, na ocasião, o que aconteceu foi o seguinte: houve os vencedores da guerra e os alemães saíram perdedores. Então, o grupo vencedor, ele se reuniu e eles concluíram que eles tinham duas alternativas. A primeira era a execução sumária de todos os presos de guerra, que não eram os cabeças, eles queriam mesmo pegar os grandes líderes, como é o caso do Hitler, Himmler, Mengele, que dizem que veio para o Brasil, dentre outros. Mas pegaram um deles, que o Alberto mencionou aí há pouco, que era um dos ocupantes de um cargo de alto escalão, eu não me lembro, Göring, né? Göringer. É o Göringer. Uhum. Era o sucessor de Hitler. Isso. E entre essas duas opções, ou seja, a execução sumária ou a criação de um tribunal, que foi muito debatido, acabou prevalecendo a solução da criação de um tribunal. O problema para o tribunal é que havia 3 acusações em relação aos prisioneiros. Eram crimes contra a paz, crimes contra a guerra e crimes contra a humanidade. 3 crimes. O problema também é que esses crimes, eles não existiam até então. Não existiam tratados internacionais, não existiam convenções, não existia nada que previa até então a existência de tais crimes sob o ponto de vista jurídico, o que já reflete um ponto bastante vulnerável, frágil e até contrário ao direito, sobretudo o direito penal, que trabalha com o princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o preveja, já coloca em xeque essa premissa jurídica que é também
milenar que trabalha com a segurança jurídica, que é um dos fundamentos do direito. Então, esse é um ponto de bastante discussão a respeito do Tribunal de Nuremberg. Então, quais crimes? Crimes contra a humanidade, crimes contra a paz, crimes de guerra. Só que esses crimes não existiam até então. Então, se você aceita a prática desses crimes, você está, na verdade, indo contra um dos fundamentos do direito, que é o princípio da legalidade, que trabalha com a segurança jurídica, que até que ponto confere a legitimidade a esse tribunal. Não estou aqui defendendo o nazismo, longe disso. Só estou defendendo aqui uma perspectiva jurídica de um tribunal. Outra consequência de um tribunal criado... A perspectiva é realista, né, José? Realista, Ou seja, pode adotar em 2 níveis, né? Ou seja, uma perspectiva mais realista, e eu acho que é interessante que a Mariana coloca, né? Ou seja, é um dos primeiros argumentos do Goering. Ou seja, olha, este é um tribunal que nós, os derrotados, vamos ser condenados. Ou seja, e como militar ele prefere o fuzilamento. Ou seja, isso é uma questão de honra. Eu acho que tem diversas nuances, né, para observar isso que a Mariana colocou. Ou seja, qual é a percepção da prática de um militar para um civil? Por exemplo, pense em 2 que estão ali digladiando, né? Você tem a figura forte do Hermann Göring, mas você tem o outro lado, que é o arquiteto Albert Speer. Né? Ou seja, os 2 estão mostrando percepções diferentes, né, sobre o que é ser condenado. Para Göring, o fato de possivelmente ser enforcado, né, pensando, embora ele prevesse, mas dissesse, eu prefiro o fuzilamento. É uma questão de honra, né? E eu acho que para o militar tem muito forte essa questão de honra. Tanto é que ele se entrega ao exército americano ao entregar a sua adaga. Ou seja, se eu for morrer, eu prefiro morrer na mão de um igual, ou seja, um major ou outro título que ele tinha, né? Ou seja, então tem uma questão de honra muito forte e obviamente ele é bastante persuasivo, né? Ele é um sujeito bonachão, né? Que uma hora você ri das piadas dele, mas ele tem um cálculo de colocar em xeque o direito na forma como estava sendo construído, né? E para dizer o seguinte, o que é a justiça? A justiça é aquilo que nós vemos na República, é o direito do mais forte, isso é trasímaco, sofista, ou será que existe um sentido amplo de justiça que a qualquer pessoa, em qualquer local, tempo, espaço, poderia perceber que seria justo? Eu deixo contigo, José, depois... Então, interessante. Estou vendo aqui, o Aldo Maquita pergunta, os tratados de fronteira não podem servir como uma lei anterior? Então, vamos partir da premissa que eles estavam sendo acusados por crime. Uma das orientações hermenêuticas do direito penal é a chamada tipicidade cerrada, é uma interpretação eminentemente restritiva. O tipo penal que prevê o crime, ele tem uma descrição muito pontual a respeito da conduta criminosa. E aí, ao contrário de outros ramos do direito, aí a interpretação ela não deve trabalhar com princípios no sentido de permitir analogia, no sentido de permitir qualquer conclusão mais extensiva, mas sim restritiva. Uma das premissas hermenêuticas é interpretar direitos, a interpretação deve ser ampliativa ou extensiva. Interpretar sanções ou punições, a interpretação tem que ser mais restrita, mais fechada. A grande crítica da comunidade jurídica internacional é que tais crimes que foram apontados, eles não só não existiam na época em que eles supostamente teriam sido cometidos, como também as acusações que persistiram no Tribunal de Nuremberg eram acusações de condutas vagas. O que é um crime contra a humanidade? Abre um leque para uma interpretação muito grande, tornando a questão de difícil trabalho até por parte da defesa. Qual seria a orientação que ela deveria tomar? E, consultando alguns documentos, não agora, mas em outra época,
Uma das outras críticas que se fez é que foi estabelecido um estatuto. E uma das regras desse estatuto era que não poderia ser invocado, não poderia ser colocada em xeque a legitimidade do tribunal. Então, esse argumento não vale. Isso. Por quê? Por que não? Outra questão é o chamado princípio do Führer, ou seja, exatamente essa questão de estarem cumprindo ordens. Não, este argumento não pode. Por que não pode? Porque não pode. Então, o estrito cumprimento do dever legal foi um dos argumentos para a defesa. Esse argumento é característico do direito positivista? Sim e não. Depende como você está vendo a questão positivista. O direito penal brasileiro, ele permite essa questão como eximente, mas ela tem uma limitação ali pelo artigo 22 ou 23, faz tempo que eu não atuo no criminal, de quando a ordem não for manifestamente ilegal. Isso agora, em termos de Brasil. Mas não custa lembrar que no período nazista nós estávamos sob um regime totalitário. Totalitário onde não havia essa flexibilidade, ou não, eu posso deixar de cumprir quando a ordem for manifestamente ilegal. Essa abertura que nós temos hoje aqui no Brasil não vale para aquela época. Era uma outra época, um outro contexto, uma outra perspectiva, onde eles eram militares que têm toda uma carga de cumprimento do dever, tem que se manifestar, tem que se efetivar, seja como for. Então, e o risco de vida, né? Inclusive pelo risco de vida. Então, nós não devemos examinar o direito a partir das nossas premissas jurídicas de Brasil, 2020, lá para 1930, 40, como era no período da Segunda Guerra Mundial. Aquilo ali era uma situação que nós não poderíamos cogitar de não cumprimento. Então, essa restrição de argumento por ocasião do julgamento é uma questão também que não pode ser desconsiderada. Eu estou analisando aqui os pontos que colocam em confronto com as balizas jurídicas que nós temos hoje, e já tínhamos, né, já estávamos ali em franco desenvolvimento. Mas também tem argumentos muito favoráveis em prol do Tribunal de Nuremberg. E como eles confrontariam essas questões? Eles confrontariam e confrontaram essas questões a partir do chamado direito natural. Porque um dos argumentos, eu não sei se isso aparece no filme, mas lendo documentos, um dos argumentos da acusação é que o crime contra a humanidade, ele era crime desde a época de Caim, se eu não me engano fala isso no filme, né? Então não é uma questão nova, recente, é uma questão que já permeava todo o convívio social desde a existência da sociedade, aí sob uma perspectiva mais religiosa. Então, o fundamento dos direitos do Tribunal de Nuremberg estaria naquilo que nós convencionamos a hoje chamar de direitos naturais, ou de direito natural. Né? Mas, enfim... Eu acho que esse é um ponto interessante do filme. Há um momento que eles precisam de um local para fazer o tribunal. Sim. E, obviamente, vasculham os prédios, observa-se qual estavam em melhores condições, chega-se ao Tribunal de Justiça em Nuremberg. E daí existe um momento, acho que a secretária do Robert Jackson mostra o decálogo, os 10 mandamentos. Eu acho que nisso entra um ponto para a gente tentar responder a pergunta da Mariana. Bom, pode ser que quando nós pensamos sobre crimes contra a humanidade, crimes de paz, né, embora você possa pensar em crimes de guerra estabelecidos por convenções, aquele bom cumpridor de normas, ele não esteja isento de uma lei natural, tal como você está dizendo. Ou seja, ele não está isento da sua capacidade de julgar determinadas decisões, mas ele coloca em risco a vida dele.
Mas o fato dele colocar em risco a vida dele justifica o extermínio de pessoas, ou que, no caso, eles não observavam com validade pessoa jurídica, né? Ou com pessoas moralmente, né? Ou seja, então, existe algo que o filme vai debatendo, esse argumento realista, né? Não é um tribunal de exceção, é um tribunal que tem sentido dentro da nossa cultura. E é interessante a resposta. Uma das perguntas que a gente poderia fazer: o tribunal era necessário, o tribunal de Nuremberg? Me parece que era imprescindível, porque foi uma resposta jurídica, moral, a uma barbárie. Ou seja, nós precisamos salvar a civilização de uma assombrosa barbárie que foi visualizada, né? E eu acho que esse é um ponto interessante, ou seja, um encontro do decálogo no Tribunal de Justiça. Ou seja, mesmo para um Estado totalitário, você tem princípios morais aos quais os sujeitos, e não eram simples sujeitos, não eram pessoas do senso comum, mas pessoas com doutorado, cientistas, pessoas da elite cultural alemã, né, pensando nesse caso, daqueles que foram julgados, e que tinham acesso ao conhecimento, né, ou seja, e aí é um critério, né, ou seja, quando há uma ideologia, e eu acho que esse é um diálogo interessante que tem entre o psicólogo Gilbert e o Speer, né, Albert Speer, fala, como que você se deixou ser seduzido por isso? O Speer como um arquiteto pelo nazismo. Por essas ideias vazias, né? A toda a Alemanha, né? Uhum. Ou seja, como que vocês se deixaram seduzir? Afinal, vocês têm conhecimento, né? Ou seja, vocês têm ampla formação cultural, vocês admiram a arte, pensando no caso do Speer, que é um arquiteto, porque são conceitos vazios, e conceitos vazios nós preenchemos com aquilo que nós queremos. Ou seja, este momento histórico de barbárie possibilitou que este grupo ascendesse ao poder e preenchesse com as suas aflições, suas amarguras em relação a uma determinada comunidade. Então, é um aspecto bastante interessante. Ou seja, a justiça não está isenta de uma expressão moral. Embora o promotor Robert Jackson diga de moral superior, não sei se não é um título, não é um termo adequado, né? Você fala assim que a moral é superior, né? Eu acho que esse é um conflito que tem no filme. Nós temos a moral superior em relação a eles, né? Então você está colocando um desnível. Não, eu acho que a postura, e isso o promotor vai aprender no segundo embate, a postura é de simetria, mas mostrando que os princípios morais também eram compartilhados pelos alemães nazistas. Está na nossa cultura, seja pela raiz cristã, né, mas não pensando nos direitos humanos a partir de uma origem cristã, mas há fundamentos para isso, né, ou de um sentido mais amplo de razão natural. Então, eu acho que tem um embate bastante interessante para pensar essa questão da justiça, né, que a Mariana colocou, o José está apresentando, e que nesse primeiro embate, né, tem um primeiro encontro que o Robert Jackson ele perde para o Hermann Göring, né? Göring faz o seu discurso, né? O Robert Jackson prepara perguntas querendo que ele responda e ele todo persuasivo, uma pessoa carismática, né? Um orador por excelência, consegue colocar as cartas na mesa e dizer, bom, e neste ponto que você está me dizendo sobre Hiroshima, nós somos iguais, né? Ou seja, vocês também cometeram atrocidades no Japão, vocês também aprisionaram os japoneses no seu país, nós temos um inimigo comum, e isso é interessante, eu acho que até a importância desse filme, né? Ou seja, o nosso inimigo comum é o comunismo, né? Então, ou seja, são temas que voltam, é muito interessante se você analisar os encontros, né? Por exemplo, tem um encontro permanente entre o soldado americano e Göring. O soldado é o Tex. Ele é um texano. Eu acho, depois eu fui pesquisar, né? Jack Willis, ou seja, é real. Ou seja, há muita semelhança dos Estados Unidos
para percepção, segregação racial, para aquilo que, em similaridade, foi feito pelo nazismo, ou seja, desprezo à pessoa pela sua cor de pele, o outro por desprezo, a desconsideração, desrespeito a uma pessoa de uma etnia ou de uma religiosidade. E depois, isso é mais interessante, né? Embora os vitoriosos fizeram um tribunal, em 1973, isso é um motivo de grande vergonha nos Estados Unidos, foi descoberto a pesquisa de Tuskegee, que era uma pesquisa financiada pelo governo americano, em que eles faziam uma pesquisa sobre a evolução da sífilis. E aí havia discriminação, ou seja, para pessoas brancas se testava penicilina e outras drogas, para as pessoas negras deixava-se ver a evolução. E isso foi feito de 1934 a 1933 por médicos. Vejam, a questão moral não é uma questão apenas de um ponto de vista a ser pensado da civilização, mas é a ser pensado o que faz as pessoas agirem de uma forma a não desconsiderar o valor de outra pessoa, que seja diferente a ela em valores, a orientações que ela tem e nos diversos níveis. Então, nos faz pensar muito sobre essa questão da justiça. Eu acho que e fechar esse embate entre o Jackson e o Göring, né? No primeiro ele perde, no segundo ele ganha. E eu acho que daí você tem as imagens do filme, ou da coletânea de vídeos que o Jackson mostra, e aí ele aprende, né? O promotor inglês dá a dica. Não é no nível da racionalidade somente que você vai vencer. Pois o nazista, eles são estratégicos, eles sabem como lidar com essa racionalidade técnica estratégica. Ali eles são bons, ali eles revertem. É no nível também sobre outro aspecto da emoção, né? Então é necessário que a razão dialogue com a emoção. Ou seja, aí ele mostra um filme, uma coletânea de vídeos de 4 horas dos campos de concentração. E aí, obviamente, não há argumento contrário que possa vencer, né? Quando nós observamos naquele pequeno recorte a atrocidade, aí nós entendemos a necessidade do Tribunal de Nuremberg, a necessidade de praticar a justiça, e que aquelas pessoas estavam suas mãos manchadas com sangue, e que orquestraram, de uma forma técnico-científica, a morte de milhões de pessoas, né? E isso choca, né? E voltar essas ideias em 2020, né? Ou seja, você vê na Alemanha, manifestações anti-vacina, você vê grupos contrários a migrantes, né? Ou governo que utiliza termos, né, que no final, né, ali na parte final, que é o julgamento, enforcamento, alguns alemães disseram Deutschland über alles, né? Alemanha sobre todos, né? E esse lema voltar, isso traz preocupação, né? Bom, eu acho que são algumas percepções bastante emblemáticas, acho que a gente não vai dar conta neste aspecto. Uma última, eu coloco do Albert Speer. Ele foi conhecido como o bom nazista. Bom, não porque ele era uma pessoa boa, ele é um nazista. Ou seja, é alguém que desconsidera por total uma pessoa devido à sua etnia, à sua orientação religiosa. Mas porque ele soube jogar tanto com o tribunal, afinal ele foi condenado a 20 anos, e durante toda a sua vida ele se mostrou de uma outra forma, né? Ou seja, como aquele que protegeu o seu país, mas que na verdade também estava repleto dos preconceitos que estavam com os expressos desde o início do Partido Nacional Socialista, o antissemitismo, né? Então acho que são pontos bastante interessantes para se pensar no nível da razão, nessa razão estratégica, talvez o primeiro embate seja perdido, e Jackson experimentou isso. Mas é preciso observar a humanidade, né? E os seres humanos não são somente seres racionais, né, que pensam custo-benefício, mas que mantêm relações sociais, afetivas. E é neste ponto que o tribunal chama atenção para o valor das pessoas.
E uma última coisa sobre o Speer, e isso é muito interessante para o momento que nós estamos vivendo. Por que isso foi possível? Porque isso foi possível em mais amplo aspecto. Ele critica, isso aparece no filme, aos meios de comunicação de massa. Ele diz isso, acho que, não sei se são as considerações finais dele, né, a influência dos meios de comunicação de massa. Quando você tem um ministro da propaganda, como foi Goebbels, que promove, que cria formas imaginárias contrárias às pessoas e atribui a um determinado grupo todos os males, e que todos estamos sofrendo os males disso. A Alemanha, após a Segunda Guerra, foi um país faminto, ou seja, todos os males, é um país quebrado após a Primeira Guerra, ou seja, todos os males se referem a um grupo. Isso foi usado pelos meios de comunicação de massa, tanto para ampliar a voz do Führer, quanto também para sustentar esse fantasma ao qual americanos e nazistas se encontram aí, seja em relação ao comunismo, né, afinal, na década de 50, né, isso fica bem interessante em outro filme também, que é o filme da juíza, da Ruth Bader Ginsburg, né, recentemente falecida, em que ela mostra a luta dela em garantir a liberdade de expressão ao máximo, até mesmo nos Estados Unidos, ao Partido Comunista, que teve sua cassação, e obviamente após a Segunda Guerra Mundial, por uma questão devido à Guerra Fria, né? Então acho que tem diversas coisas para a gente pensar. Eu acho que eu retorno aí com o José. A gente vai fazendo a postura do policial bom e policial mau aí. E não, eu achei extremamente oportunas as suas considerações, fiz até algumas anotações aqui. Deixa eu deixar bem claro aqui algumas situações. Eu fiz uma análise aqui jurídica de alguns pontos do Tribunal de Nuremberg. Volto a frisar, jamais defendendo qualquer postura do outro lado, muito pelo contrário. Você fez algumas considerações aqui, eu anotei algumas palavras, e estou lendo aqui o que os presentes estão anotando. Anotei uma expressão aqui: carisma, positivismo, Kelsen, justiça, direito, retórica, utilitarismo, banalidade do mal, ser humano, manipulação, vender sonhos. Vou tentar resumir, passar por esses pontos e deixar algumas questões claras aqui. Por que o nazismo conseguiu espaço? Penso que o que o Alberto destacou é fundamental. A Alemanha saiu humilhada da Primeira Guerra Mundial. E aquele sentimento de ofensa, de autoestima quebrada, foi muito bem captado por algumas pessoas que estavam querendo ascender ao poder. E os meios de comunicação de massa, ainda basicamente jornais e rádios, era uma grande fonte de manipulação das pessoas. E eu me recordo de uma frase do Steve Jobs. Steve Jobs, um dos grandes comunicadores, não por acaso a Apple conseguiu o seu espaço, justamente por quê? Porque ele era um grande comunicador. Ele mesmo fazia as apresentações. E o segredo das apresentações dele, o segredo do produto, não era só a qualidade do produto. Segundo ele, ele dizia o seguinte: se você quiser ser ouvido, você tem que vender sonhos. Isso serve para nós. Todos nós aqui. O que essas pessoas que conseguiram ascender ao poder nesta época fizeram? Venderam sonhos. Venderam sonhos no sentido de que você é capaz. Qual é o lema do Obama? Não estou criticando aqui o Obama. Yes, we can. We can. Nós podemos. É uma autoafirmação, é uma confiança, é uma crença, um empoderamento, para utilizar uma expressão aí que está em alta hoje em dia. E aí tem todo um contexto também carismático. O Goering, qual é a pronúncia, Alberto? Eu não estou me lembrando aqui. Eu acho que é isso mesmo, Göringer.
Geringer. Ele é altamente carismático, tanto é que, se eu não me engano, é o oficial que estava cuidando dele que passa o veneno para ele, né? Para ele se suicidar. Não tem alguma coisa Sim, assim? eu Né? acho que Por quê? procurando também, foi ele que Porque deu o cianeto, né? ele tem um diálogo com as pessoas sem palavras. Ele lê as pessoas, ele lê a carência das pessoas, ele diz o que elas querem ouvir sem dizer. Então, essa é uma habilidade de certas pessoas que, sobretudo na política, que conseguem, por vezes conscientemente, por vezes intuitivamente, a falar o que os outros querem ouvir e a ler as outras pessoas, não no que elas dizem, mas em olhares, em posturas, em atos reflexos, e elas acabam manipulando, né? Manipulando. E aí eu entro num outro ponto. Até que ponto o direito consegue lidar com a complexidade do ser humano para buscar uma sociedade melhor, onde todos realmente convivam, né? Onde todos convivam com um sentimento de bem-estar, de segurança, de justiça. Tem uma passagem, falando em filme, que eu acho genial, que é daquele filme, que é um desenho, A Era do Gelo, uma daquelas. E tem aquele animal, o Scratch, que é uma espécie de um esquilo, né? E ele está sempre atrás das nozes dele. E chega uma hora que ele está segurando de uma parede e começa a vazar uma água. E aí ele tampa com uma mão. E aí ele segura a noz com a outra. Aí vaza, aí ele coloca o pé. Então ele vai tampando e de qualquer forma vaza. A impressão que eu tenho às vezes quando a gente lida com certas questões jurídicas é mais ou menos essa. Você fecha por aqui, ela vaza por ali. Você fecha ali, ela vaza por ali. Essa inventividade do ser humano, esse caráter paradoxal, esse lado bom e ruim, bom e mal ao mesmo tempo, na mesma pessoa, nas mesmas pessoas, haja vista aí o médico e o monstro, é uma coisa aí que a gente sempre vai ter uma sociedade idealizada que trabalha com a dignidade da pessoa humana, que trabalha com a liberdade de expressão, com a igualdade, com os direitos naturais, direitos fundamentais, direitos humanos, mas que ao mesmo tempo tem esse lado do ser humano que se burla a si mesmo. E até que ponto regras jurídicas são suficientes para que a gente consiga alcançar esse paraíso na Terra que as constituições efusivamente proliferam, né? Efusivamente apregoam, estabelecem, sonham e assim por diante. Então, é uma questão assim. E aí, onde que eu chego? O que é o direito? E por que eu estou querendo chegar nisso? São vários aspectos. Um ponto, eu queria destacar, eu vi alguma pergunta aqui falando a respeito do positivismo. Eu vejo com uma certa frequência muitos alunos falaram: olha, o positivismo foi uma tragédia, porque olha o nazismo. Tem um erro aí de raciocínio. Você dizer que positivismo é o direito aplicado de maneira literal sempre é um equívoco. Essa é a chamada escola da exegese da França, não tem nada a ver com o direito alemão. Tem uma corrente, a jurisprudência dos conceitos, que não tem a ver com jurisprudência no sentido que a gente entende coloquialmente, mas é uma corrente filosófica. Kelsen mesmo, ele abre essa oportunidade, ele defende, inclusive, essa questão da hermenêutica, da interpretação do direito, tem uma certa flexibilidade, tanto é que ele fala dentro da moldura da norma. Então, Kelsen, que era um positivista, mas um positivista normativista, ele mesmo sofreu os horrores da Segunda Guerra Mundial, a ponto de ter que fugir para os Estados Unidos
por conta de ter sido judeu. Então, essa interpretação literal é uma faceta de um, entre aspas, positivismo que predominava num regime totalitário. E aí não tem direito natural ou direito fundamental que supere isso, né? Aí qualquer direito é o direito do mais forte. Mas uma das coisas duas coisas. Justiça, né? Foi falado aqui de justiça. Quando a gente começa a estudar direito na faculdade, eu vou responder essas perguntas aqui também. Eu vi que tinha algumas interessantes. Mas quando a gente entra na faculdade, ou mesmo em jantares familiares, de amigos não versados na área jurídica, é uma coisa assim inconcebível você falar que direito e justiça eles não devem estar juntos. Ou ainda, que o juiz não deve fazer justiça. Como assim o juiz não deve fazer justiça? Como assim o direito não tem que ser justo? Existem vários filósofos do direito de várias nacionalidades que se opõem a esse raciocínio. Dizem que o juiz não tem condições de fazer justiça, ou que não deve buscar fazer justiça. Mas por que disso? De onde vem isso? Kelsen também faz essa separação, mas o que ele estava querendo fazer era uma ciência do direito. Então ele foca no exame da norma jurídica, desconsiderando aspectos sociológicos, antropológicos, de valores. Não que ele entendesse que o direito está completamente distante da justiça. Mas existe uma corrente, algumas correntes que falam que justiça não. Mas por quê? Porque o problema é o seguinte: justiça é uma palavra vaga. O que é justo para um não é justo para outro. O que é justo numa época pode não ser justo em outra. O que é justo em um país pode não ser justo em outro. Então, justiça implica em valores. Quais valores? Valores pessoais. Pessoais. E como a gente vai lidar com justiça numa sociedade plural? Numa sociedade de múltiplos valores e convicções. Penso que o conceito de justiça e de direito, eles continuam imbricados, eles não podem ser segmentados, eles devem andar juntos e devem ser um objetivo de todos os profissionais do direito. Inclusive, sobretudo, do juiz. Mas onde buscar isso? Como a gente está abordando aqui um filme, eu vou abrir um parêntese e vou citar um outro filme. Tem um filme chamado Não Me Abandone Jamais, que é um livro de um autor japonês, inclusive foi prêmio Nobel de Literatura. Esse filme, ele relata a história de um internato de crianças. Essas crianças são fruto de... são clones concebidos a partir de pessoas que não tinham vínculos sociais, andarilhos, mendigos, enfim, pessoas sem laços, pessoas que estavam aí numa condição de bastante penúria em sociedade, e a partir daí foram clonadas outras pessoas que, no caso, estariam essas crianças nesse internato. Se passa a história na Inglaterra. Essas crianças foram concebidas, estão ali sendo educadas, para mais tarde elas doarem seus órgãos a outras pessoas que estão sofrendo de problemas de saúde. Então, essas crianças, já na fase adulta, jovem adulta, até os 22, 23 anos, elas passam por 3 ou 4 cirurgias e depois acabam morrendo, justamente porque não vão suportar ali tantas cirurgias, e dependendo do órgão, de tamanha vitalidade, elas não conseguem sobreviver. Essa é a visão utilitarista. Sob uma perspectiva utilitarista, o sacrifício de um justifica o bem-estar de mais pessoas, ou da maioria, ou da coletividade.
O utilitarismo ele tem o seu berço na Inglaterra e uma extensão nos Estados Unidos. O utilitarismo ele vai se chocar com a premissa kantiana da dignidade humana, que o ser humano não pode ser utilizado como instrumento, objeto ou coisa, ou seja, ser um fim para atingir um outro objetivo. O ser humano é um fim em si mesmo. Então, o que nós temos? A Constituição brasileira, ela adota uma visão kantiana. Numa perspectiva utilitarista, essa visão, essa situação desses jovens, ela pode ser admitida. E pode ser entendida como justa, como correta, como adequada, como moralmente não só aceitável, como recomendável. Numa perspectiva kantiana, que trabalha com a dignidade da pessoa humana, jamais. O que eu quero dizer com isso? A justiça, ela varia. Varia do quê? Varia de acordo com os valores. Como você deve encontrar a solução justa? Você deve encontrar a solução justa a partir dos valores vigentes. Vigentes onde? No caso do Brasil, na Constituição Federal, que traz valores, mas eles estão objetivados na Constituição. Então, qualquer solução, por exemplo, que colida frontalmente ou até indiretamente com a dignidade humana, ela não pode ser aceitável. Aí nós temos um outro embate, um outro impasse, é saber o que vem a ser essa dignidade humana. E aí entra o papel dos tribunais e o papel da academia, no sentido de preencher, colmatar, densificar, elucidar e não deixar margem à dúvida para o que seja e para o que não seja a dignidade da pessoa humana. Então nós devemos buscar justiça? Nós devemos, mas não é a minha justiça. É a justiça que está plasmada nos textos jurídico-normativos, sejam constitucionais, sejam legais. E aí nós temos as regras e os princípios, que está sempre em construção. O direito não é estático. O Alberto estuda muito o Dworkin. O Dworkin, ele entende o direito como uma prática interpretativa. Então ele não está pronto nem acabado. Tanto é que ele diz que o intérprete ele é um coautor de um romance em cadeia, que está sempre em construção. Ele não está esgotado, ele não está encerrado, ele é um processo. Embora ele adote uma posição que ele concebe a ideia de verdade. Habermas, por exemplo, já diz que a verdade é sempre consensual nesse processo construtivo, dialético e dialógico. Então, a justiça, ela deve existir? Deve existir. Como? Nós devemos sempre pensar sobre qual o referencial. Justiça para quem? E aí nós chegamos ao filme. Eles estavam fazendo justiça? Quem estava fazendo justiça? Sob qual enfoque, sobre qual perspectiva, sobre quais valores, sobre quais referenciais? Se nós tivermos o referencial dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, dos direitos naturais, que são os embriões dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, o Tribunal de Nuremberg, ele é, assim, a coisa mais correta que já foi feita, justamente, por quê? Porque ele tinha um supedâneo, ele tinha um suporte, ele tinha valores que estavam ali consolidados. Mas eu penso que o maior mérito do Tribunal de Nuremberg foi colocar essas práticas agressivas, essas práticas absurdas, inaceitáveis, inconcebíveis, difícil até da gente ver pequenos momentos, pequenas cenas, escancarar isso, como se isso fosse uma lição do homem para o próprio homem, do ser humano para o próprio ser humano. Olha, o ser humano, no caso aqui nós temos os alemães, mas é ser humano. Os alemães não são tão diferentes assim, eles são humanos também. O ser humano é capaz dessas coisas. Isso é o limite do limite. Isso não pode acontecer em hipótese alguma.
Isso não deve ser esquecido, isso não deve ser passado, isso não deve ser deixado de lado, isso tem que estar sempre em evidência. Por quê? Porque o ser humano, ele é médico, mas ele é monstro também. Então, eu acho que o maior mérito do Tribunal de Nuremberg é justamente a consolidação de certos valores, a explicitação do que é o ser humano, seja para cumprir ordens, seja para satisfazer alguns impulsos instintivos de violência, de submissão, porque o ser humano, se não tivesse o direito, até que ponto o convívio social seria possível, porque nós temos instintos de toda ordem, de sobrevivência, instinto sexual, instinto de violência. Só que aí, como faria a vida em sociedade? Então, eu acho que trazer esse filme à tona é um momento extremamente oportuno. Por quê? Porque hoje, como o Alberto diz, nós estamos aí ouvindo, vou falar aqui as minhas convicções jurídico-filosóficas, cantos de sereia, que confrontam com direitos que foram conquistados em séculos de civilização à custa de muito derramamento de sangue, que não pode ser esquecido por questões políticas ou discursos manipuladores ou encantadores, sedutores de momento. Então, o filme, a história do Tribunal de Nuremberg e tudo aquilo que ele traz à tona, como, por exemplo, o alemão que diz, mas vocês fizeram mesmo lá também? Pois é, isso tem que vir à tona. Não são só os alemães, é o ser humano. E aí que entra talvez o maior papel do direito. O maior papel do direito é o limite. Olha, até aqui vai. Depois daqui não pode passar. E aí tem um outro ponto que eu gostaria de falar. Eu estou falando demais, mas eu gostaria de trazer esse ponto em evidência. Já estou aí com quase 30 anos de formado, eu não sei, mais ou menos. E às vezes eu tenho tentado pensar um pouco a respeito de algumas questões jurídicas. E um dos pensamentos que me vem à tona, até gostaria de escrever alguma coisa sobre isso, o que é direito, né? E nessa questão vem 5 fundamentos do direito. 5 pilares essenciais, constitutivos, formadores, que devem orientar todo o pensamento jurídico. Toda vez que nós nos depararmos com qualquer caso, por mais simples que ele seja, eu acho que esses 5 fundamentos, esses 5 pilares, essas 5 âncoras, elas devem estar presentes. Primeira coisa que todo estudante de direito tem que ter, a meu ver, é um conceito de direito. O que é direito? O que é direito? Sempre a gente tem que estar nos questionando a respeito disso. Direito é lei? Direito é valor? Direito é retórica? Direito é costume? Direito é manipulação? É um conjunto de normas? É justiça? Aí, esse é o primeiro, que é direito. E eu pergunto isso em salas de aula, por aí afora. Não sei se o pessoal fica um tanto quanto assustado com a questão, talvez, não sei do jeito que eu falo, mas é raro as pessoas que trazem algumas respostas. E eu mesmo, quando trago respostas para mim, eu sempre estou me reformulando essas respostas. Segunda questão, que eu acho que todo mundo tem que ter uma noção do que é justiça. O que é justiça? Como é que a gente sai de uma faculdade de direito sem saber responder o que é direito e o que é justiça? Então, direito, justiça, a gente tem que ter uma noção. Depois disso, vem o conceito de... Deixa eu ver, é isso? De segurança jurídica. Direito é um conceito. Justiça é um conceito. Segurança jurídica está dentro dos dois. Como a gente vai
pensar em algo sem pensar em segurança jurídica. O ser humano ele precisa da noção de segurança. Sem segurança, nós não vivemos. Por que a Constituição tem lá no artigo 5º, inciso 11, que a casa é asilo inviolável do indivíduo? Nela ninguém podendo penetrar, salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro, ou durante o dia, por ordem judicial. Por quê? Porque ali você vai descansar, ali você vai dormir. Você quer um ser humano numa condição de maior vulnerabilidade, fragilidade do que o momento que ele está dormindo? Como é que, se ele não tiver segurança, ele vai dormir? Pensando nisso. O ser humano ele precisa atribuir sentido às coisas, porque quando ele atribui sentido às coisas, por exemplo, isso aqui é uma caneta, isso daqui acalma. Então, a noção de segurança, de que amanhã vai chover, ou amanhã não vai chover, de que eu vou fazer um contrato de seguro do plano de saúde, se eu precisar desse contrato de plano de seguro, eu vou poder usar, ele molda nossas condutas. Então, a segurança jurídica ela sempre vai estar presente. Outro conceito é o conceito de ciência. Ciência jurídica. O direito é só técnica, é ciência. O que é ciência? Uma vez eu perguntei para um professor, o Vili Santiago, que eu admiro muito, falei, o senhor acha que o direito é ciência? Durante o almoço, no Pastel Mel, aqui em Londrina. Não, Serafine, antigo Pastel Mel. E ele falou, olha, o direito não sobrevive sem a ciência. Ele, assim como ele não existe sem a justiça, ele não existe sobre a ciência, sem a ciência. Por quê? Porque tem que ter alguns parâmetros, alguns critérios, algumas bases orientativas para que o direito flua. E por último, e eu acho que é o mais importante, e aqui a gente volta ao filme, eu acho que é a questão ética. O que eu quero dizer com a questão ética? Ética é o ramo da filosofia que estuda o comportamento humano, o comportamento supostamente tido como probo, correto, ideal, adequado, dotado de lisura, dotado de probidade, dotado de retidão, um comportamento voltado para o outro como a si próprio, ou seja, agir diante do outro como se estivesse no lugar do outro, afinal o outro é um espelho seu. E a ética, eu penso que é o único elemento que tem a possibilidade de penetrar na consciência do indivíduo e dizer para ele próprio se aquilo que ele está fazendo é adequado, correto, justo, a partir de certos referenciais. Por que eu digo isso? Porque as palavras são manipuladas, são manipuláveis. O episódio do alemão questionando certas posturas é prova viva disso. Ele consegue, mediante palavras, com uma habilidade muito sutil, reverter a acusação. Tanto é que o pessoal que constituiu o tribunal falou, isto não pode. Não pode. Não pode alegar isso daqui. Eles estão caçando a palavra. Não deixa falar. Não deixa falar. Porque se falar, ele vai conseguir. Então, eles estão tolhendo tolhendo o chamado princípio do contraditório no sentido mais efetivo da palavra. As palavras são manipuláveis. A própria matemática não é uma ciência tão exata assim. Tem aí, o Alberto estava lá em Princeton, o Kurt, como é que é o nome dele? Da teoria da incompletude da matemática. Kurt Gödel. Ele chegou à conclusão que está cheio de questões sem soluções. Na matemática, que é chamada ciência exata por excelência. Não precisa ir muito longe. Isso já há muito tempo a quadratura do círculo, que tem a ver com o π, ela não tem uma resposta. Né? E a gente acha que a matemática é exata. Mas o que eu quero dizer com isso?
o direito ele pode ser manipulável. Ele pode ser, você consegue fazer o azul virar verde, o branco ser todas as cores e o preto não ser cor nenhuma, o que também não é errado, né? Mas, enfim, é possível. Tem aqui o livro O Homem que Calculava, do Malbatan, ele tem inúmeros exemplos que deixam a gente, assim, difícil de identificar onde está o sofisma. Mas a ética, não. Quando você engana, você sabe que está enganando. Quando você faz sobrepor suas convicções de justiça, você sabe que aquelas convicções não são necessariamente do sistema, são suas. Então, eu acho que a ética é o grande freio para fazer valer, imperar certos valores. Estou falando demais, mas vou aqui só dar um exemplo. Eu me recordo que em 2009 eu recebi um processo onde se pleiteava ali, ainda antes do Supremo Tribunal Federal decidir a questão do aborto do anencéfalo. É um caso onde se pleiteava ali o aborto por conta de uma gravidez que envolvia um feto anencéfalo. E já havia uma certa consolidação doutrinária e jurisprudencial que naquele caso se equiparava às outras situações do aborto previsto no Código Penal, que é decorrente de estupro, quando colocar em risco a vida da mãe. E eu não vou nem falar aqui que é por questões religiosas, que eu também não sou tão religioso assim, mas eu confesso que aquilo me incomodava. Autorizar um aborto, não me sentia assim à vontade. E qual foi o meu primeiro passo? Coloca ali o direito à vida, Constituição, trabalha, constrói, cria, direitos humanos, dignidade humana, razoabilidade, justiça substancial, igualdade. Você articula e você coloca uma solução no sentido de atender aquele seu desejo pessoal. E ali, felizmente, eu tive esse grau de reflexão que nem sempre a gente tem essa lucidez de conseguir captar isso, né? Às vezes a gente não sabe nem que está agindo a partir das nossas crenças pessoais, mas eu falei, mas espera lá, mas aí eu não estou sendo juiz. Aí eu estou materializando, na verdade, usurpando o cargo que eu estou ocupando para fazer prevalecer uma ideia minha. Quando a Constituição não está falando do aborto do anencéfalo. A Constituição fala uma outra coisa, muito mais ampla, muito mais genérica. E o que eu queria dizer com tudo isso é que nós podemos ter conceito de direito muito claro e muito objetivo. O conceito de justiça muito presente, muito fixa, muito nítida, a ponto de nos orientar. A ideia de segurança jurídica e mesmo os parâmetros científicos. Mas se a gente não tiver ética, nós conseguimos passar por cima de tudo isso e fazer prevalecer as nossas ideias, que está em rota de colisão com uma ideia de sistema jurídico. Então, eu penso que talvez, mais do que trabalhar com a educação, é trabalhar com esse senso de responsabilidade pessoal, social, que por hora eu estou chamando aqui de ética, mas que é uma questão que talvez ela faça total diferença. Não por acaso, hoje os programas de compliance, que nada mais é do que uma ética mais sofisticada, mais voltada para a governança dos negócios, mas que dá o quê? Dá confiança para quem está se relacionando. Eu penso que nós devemos trabalhar com essas questões morais, esses valores não individuais, mas coletivos, e saber até onde nós podemos ir. O direito vai muito, ele vai muito longe, ele consegue muita coisa, mas lidar com a inventividade humana,
e com a vagueza das palavras, vagueza e ambiguidade, ele nunca vai conseguir materializar a utopia que os textos legais expressam e proclamam. Na verdade, só vai conseguir alcançar a sua concretude com avanços e recuos, porque esse é o trajeto antropológico do ser humano, se nós conseguirmos mínimos padrões de conduta éticos que sirvam de freios a nós mesmos, internos. O direito é externo. A ética, ela vai trabalhar com essa consciência, essa reflexão que todos nós devemos fazer à noite, de nos questionarmos se a gente foi uma pessoa melhor, se a gente conseguiu atingir os nossos objetivos sem lesar ninguém, e um dos conceitos de justiça é nemine ladere, desde os romanos, não causar danos a outrem ou a outros. Enfim, eu acho que nesse ponto, o que a minha experiência tem mostrado aí é que a ética ocupa um papel de sobreposição na medida em que ela é o último termômetro para a concretização desses aspectos. E eu volto a dizer, o filme trabalha muito bem nesse ponto, porque ele estabelece o limite. Olha, precisa de limite. Se deixar só por conta do direito, não tem limites. Vai se criar, vai se banalizar o mal, o ser humano vai ser interpretado, reconhecido, tratado como coisa. Uma das grandes críticas da Hannah Arendt aos campos de concentração é que judeus, e não era só judeus, eram ciganos, eram os homossexuais, eram, enfim, um grupo de pessoas ali que não era muito bem vista por determinadas outras pessoas, eles estavam sendo colocados naquelas situações completamente inumanas por nada, por um prazer pelo prazer. É um gozo de submeter o outro a uma condição desumana. Então, esse é o ser humano. Esse é o ser humano, não é o alemão lá de 1940, é todo o ser humano. Todos os seres humanos. Se a gente não tiver freios, a gente tem condições de chegar àquilo de novo. Eu acredito nisso. Falei demais, né? Mas, enfim, estou aberto aqui às discussões, aos debates. Mas não sei se consigo traduzir aqui algumas impressões. Eu fui anotando até. Eu acredito que nós vamos até. Talvez é uma primeira conversa de outras que devem desdobrar, né? E para a primeira reunião online, eu tenho certeza que os estudantes encontraram muitos assuntos para refletir, né? Eu vivi aí num curso de especialização a experiência de que, ao explicar os ideais do nazismo, várias pessoas se convenceram que eu estava defendendo o nazismo, porque, como o Alberto destacou, em alguns momentos a argumentação é tão sedutora que, se a gente não diz que está falando do nazismo, as pessoas se convencem, né? Quando fala, eu estou discutindo o nazismo, a pessoa já sabe que ela tem que desaprovar, porque o rótulo veio. Tira o rótulo e só fala da propaganda. As pessoas se convencem, nos dias de hoje. Até eu tive que depois falar, não estou defendendo, não compactuo com isso, porém, se também ignorarmos a sua propaganda, somos presas fáceis para o que prometem, né, os sonhos que são prometidos. E aí, na sua fala, Zé, fica assim muito patente, vejo até as perguntas surgindo como Aldo, né? Afinal, o que é, né?
que, se não tivermos boas formas, bons procedimentos, todos nós somos vítimas ou passíveis de cairmos na tentação de fazer o bem, o meu bem. É isso aí. E o desafio da sociedade democrática, ou da sociedade dita civilizada, é essa difícil tarefa de assumir as boas formas, né? Assim, aquilo que o Kant lá atrás se notabilizou, né, por propor procedimentos e não conteúdos prontos, e que vem sendo continuado por todos aqueles que ousam querer pensar num espaço de tantas verdades prontas, né? Então é isso, gente. Olha, muito obrigado. Não sei se vocês desejam ainda se despedir, se quiserem, fiquem à vontade. E Alberto, agora você fica com a incumbência, cobrado já pelos estudantes que querem ver rodas. Vamos ver o evento. Né? Agora é sua vez, né? Eu fiz essa ousadia que foi sair convidando. Foi muito boa. De uma maneira leve, né? Mas a academia pode ser leve também, né? Sim. É isso, gente. Fiquem à vontade para se despedir, né? E fica com gostinho de quero mais para uma próxima. Com certeza. Vamos escolher outros filmes aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa. Eu agradeço, então, Giovanni, o convite, né? Sempre um prazer estar junto contigo e o José Ricardo, com a turma também, que eu conheço. E eu acho que é muito bacana e fica aberto aí os próximos convites, né, José? A gente faz aí a política do policial bom, policial mau. Quem que é o bom e quem que é o mau? A gente alterna. Acho que a Mariana... Acho que ninguém é só bom e ninguém é só mau, né? Eu acho que sim. É passível dos dois, né? Tem uma pergunta aqui do Aldo. No momento, qual a melhor resposta que o senhor pode nos dar do conceito de direito? O senhor enxerga a ética como um tipo de justiça? Então, tem um livro, um clássico do direito, chamado Conceito de Direito, de Herbert Emanuel Leonel Afonso Hart, ou só Hart. A primeira página do livro dele, as primeiras linhas, ele coloca essa pergunta: o que é direito? E ele responde: eu não sei. Eu diria, para não ficar sem resposta, uma resposta simples. Eu acho que a gente sempre tem que primar pela simplicidade. Eu vejo o direito como um conjunto de normas que visam propiciar um convívio harmônico em sociedade, se possível, justo. Eu não vejo o direito como retórica, embora eu acho que ele tem muito espaço para retórica. Eu vejo, às vezes, constituições, não vou falar do Brasil, a Constituição dos Estados Unidos, a mesma Constituição, ela serviu em determinada época para justificar o racismo. Depois de 70 ou 80 anos, o mesmo texto serviu para justificar a consideração do racismo como crime, ou seja, o repúdio ao racismo, falando dos Estados Unidos. O senhor enxerga a ética como um tipo de justiça? Não sei se eu entendi a pergunta. Não, eu enxergo a ética separada da justiça. Eu acho que a justiça ela trabalha com certas premissas. A ética ela é uma outra perspectiva. Talvez ela atue como um instrumento para uma noção daquilo que eu reputo justo a partir do sistema, evitando-se exatamente o que o Giovanni falou, de não o meu justo, mas o justo que foi consolidado, que está compartilhado via um sistema jurídico. E aí a ética ela seria um instrumento para isso. Eu acho que é isso. Mas tinha uma aluna também que falou alguma coisa ali, da minha parte eu estou aqui à disposição. Mariana? Isso. É só o último questionamento que ficou meio aberto aqui. Vai voltado para os três mesmo, porque cada um contribuiu de uma visão, né?
no final do filme, alguns assumiram a culpa, né, e outros não. Aí, assim, deixa até uma reflexão, né, o que compensa? Sustentar a mentira que iriam salvar eles, ou falar a verdade que iam condená-los, né? Aí eu até deixei questionamento até para abordar isso no meu texto, né? Aí eu queria saber de vocês três, assim, o que cada um acha que compensa mais, abordando tudo que foi dito aqui, né? Alberto? Eu acho que é uma pergunta bastante interessante que a Mariana coloca, né? Eu acho que é essa queda de braço entre o Goering e o Speer, né? Ou seja, o Goering, eu acho que os dois estão agindo de forma estratégica e cada um procurando o seu bem. Há um muito devoto à questão da honra militar, afinal, Goering é um militar. Speer, alguém da elite, né? Ou seja, cultural e se mostrou nisso a possibilidade de salvar, né? E cada um dá à sua vida este valor, né? A gente viu que Goering queria o fuzilamento e sabia disso, né? Ou seja, o tribunal é um tribunal feito para condenar os derrotados da guerra e nós, como militares, queremos ser honrados com isso, né? Ou seja, eu me entrego a um outro militar para que ele faça aquilo que o militar faz, fuzilamento ou execução sumária. Enquanto o Speer, eu acho que ele consegue virar o jogo de forma estratégica. Pesquisando, assim, o Gilbert, que é o psicólogo, ele comenta que o que ele percebeu é que não havia arrependimento, ou seja, essa conversa, essa visualização das atrocidades nazistas, que faz aparecer um outro mito, né, que as autoridades não sabiam, ou se desfaz isso, né, e eu acho que o Jackson tenta mostrar que as autoridades, eles colocam como uma questão judaica, né, ou seja, eles queriam resolver esse problema, e é o extermínio. Então, eu acho que o que compensa, eu acho que depende muito de qual é o princípio ali que se adota como um valor, né? Seja uma postura militar, muito mais relacionada ao sacrifício, à honra, a não trair, enquanto um civil muito mais propenso a salvar sua própria pele, apostar num julgamento mais brando, foi o caso do Speer, né? 20 anos de prisão. Depois ele conseguiu ter a sua vida, não digo normal, né, mas, ou seja, dar continuidade à sua vida até a sua morte natural, né. Então, ou seja, são dois polos aí para analisar o valor da vida. Não me parece arrependimento do Speer, né, embora ele queira nos convencer que isso foi o que ele criticou, né. Ele faz uma troca. Ele faz uma delação e tenta convencer um maior grupo a tornar legítimo o tribunal. Ou seja, nós cometemos isso, né? Eu acho que isso é expresso no filme também. Ou seja, nós cometemos esse crime, nós devemos ser responsabilizados e eu gostaria de ser responsabilizado com a maior, vou dizer assim, a maior desgraça que alguém possa receber é de ser punido e continuar vivendo, né? Ou seja, ser aquele que a vida inteira vai ser motivo de chacota ou vai ser assim, socialmente, né? Você vai sofrer a punição social e não a pena de morte, seria, entre aspas, uma pena branda, né? No final encerraria ali a vida do sujeito e ele não seria exposto à sociedade como talvez o Speer foi. Bom, eu penso, faz tempo que eu assisti esse filme, eu já assisti umas 2 ou 3 vezes, mas a última vez já faz um tempo. Quando você fez a pergunta que alguns não assumiram a culpa, outros assumiram. Eu não me lembro detalhes, mas o que me vem à tona, me vem à mente, será que quem assumiu e quem não assumiu, na visão pessoal, eles estavam faltando com a verdade, quem não assumiu, ou ele acreditava que não havia cometido crimes?
Eu acho que esse é o ponto. E é aí que nós devemos procurar identificar, não tem a ver com a questão da justiça, não as nossas crenças, mas o referencial vigente. Sob a perspectiva do referencial vigente, é que nós devemos concluir que houve a prática do ilícito ou não houve. Aí, do ponto de vista ético, na linha de raciocínio que eu coloquei aqui, poderíamos identificar uma falta com a verdade e uma concepção estratégica ou não. Mas, pelo que eu me recordo, eu não sei se, tomando os referenciais individuais ou do regime nazista, se quem não assumiu estava mentindo na concepção dele. Essa é a memória que eu tenho. Eu acho que, sob essa perspectiva, não houve mentira. Houve uma convicção a partir de um referencial. Olha como o conceito, a ideia de justiça é fluida. Depende do referencial que a gente tomar. E aí que a gente tem que identificar o referencial prevalecente. É isso que eu diria aqui. Mas eu precisaria assistir de novo o filme. Eu fico muito feliz de participar de uma discussão tão bacana, né? Assim, com tantas nuances, com tantos olhares. E, assim, confesso que temo, até não ter entendido bem a pergunta da Mariana, mas fico já muito curioso para ver o texto que ela vai produzir, porque como a Mariana está mais avançada no curso, para quem está no início do curso, a proposta é realmente começar a pensar. E para quem está mais adiantado, já produzir alguma coisa. Fica tranquila, Mariana, que você sabe que essa curiosidade que eu falo não é para efeito de avaliação, nada disso. É realmente da construção de alguma coisa, né? Nós estamos construindo. E, assim, o que me veio, ouvindo o Alberto, o Zé Ricardo e tal, é a coisa de um possível arrependimento, perdão, né, da pessoa que assume culpa, se ele se arrepende. Para a história como um todo, parafraseando o próprio Hart, que o Zé Ricardo citou, uma contribuição que me parece muito importante do Hart é que ele contrapõe a posição do observador e do participante. E tem muitas possibilidades para interpretar isso, né? O participante e o observador. Nós podemos pensar a perspectiva individual e a perspectiva coletiva, né? O observador, em alguma maneira, sendo o coletivo e o participante, o indivíduo. Então, assim, falando nessa perspectiva macro, se a pessoa admite ou arrepende, isso não tem importância, porque o que está feito, né? Aí, assim, agora, se você estiver falando para o advogado, para a técnica de defesa, na maioria das vezes, confessar não parece ser a melhor estratégia, porque o ônus da prova é de quem acusa. E se na defesa você começa confessando, ainda que possa esperar uma boa vontade do julgador, né, reconhecendo esse teu esforço de admitir a própria culpa, ele admitiu a culpa, vou condenar, mas vou atenuar. Por outro lado, como técnica, você facilita o trabalho da acusação. Você entrega para a acusação. Isso, assim, você veja como a tua pergunta dá abertura para um monte de coisa. Na perspectiva do indivíduo, o arrependimento é uma coisa da saúde mental. A pessoa, quando ela se arrepende, quando ela perdoa a si própria, isso garante que ela vai continuar conseguindo, como ser,
seguir adiante. E todos nós, em algum momento, passamos por isso, em maior e menor medida, né, de olhar para trás, fazer uma autocrítica e seguir adiante. Agora, em termos da humanidade, o julgamento ele tem um valor em si. Se o acusado assume a sua culpa ou não, isso não é importante. O que é importante é que, por uma primeira vez na humanidade, não houve um fuzilamento sumário ou aquilo tudo não foi jogado para baixo de um tapete. Por mais doloroso, eu até brinquei com alguns meninos na cena lá dos campos de concentração, escrevi que a gente fez a transmissão e tinha o chat, né? Falei, agora muitos vão perder a noite de sono, porque são cenas muito desconfortáveis, né? São cenas que embrulham o estômago, agora que precisam ser vistas, que não podem ser esquecidas, porque se forem esquecidas, serão repetidas. E aí até o Guilherme, então, repercute. Arrependimento pode ser uma estratégia? Olha, Guilherme, se a gente olhar o direito só como técnica, se não se esquecer de todas as advertências que o José Ricardo fez, esquecer do lado da justiça, esquecer do lado ético, sim, arrependimento pode ser uma técnica. Agora, se a gente olhar o direito como uma coisa maior, lembrando todas as advertências que o José Ricardo fez, não. Arrependimento, volto a dizer, é uma coisa para a pessoa que quer ter a sua saúde mental, que quer viver sem remédios, que quer viver sem drogas, que quer viver com plenitude, né? Então, isso eu aprendi, Alberto e José Ricardo, que na convivência com os estudantes, né, a gente não nasce professor, a gente se torna professor, como o Zé Ricardo deu esse testemunho da trajetória dele como juiz, que julgava de um jeito, fez uma autocrítica e veio para outro jeito, ou outros 4 ou 5 jeitos, né? No caso, por suspeita, eu passei para outro juiz. E aí, todos, né, nessas idas e vindas, quem não abre mão da sua humanidade, convive com arrependimento, convive com culpa, perdão, isso é humano, né? E por isso que eu falei, é uma conversa que, se deixar, se a gente não faz uma pausa, porque é um hiato, é uma pausa, não é um fim. A conversa não tem fim. E a gente fica muito feliz de ver que vocês, estudantes, aceitaram o convite, não era obrigatório, era um convite, permaneceram atentos, alguns entenderam bem a proposta, tanto que participaram. Agradeço a Mariana pelas excelentes perguntas. O Aldo, a gente vê que está bem no início do curso, mas cheio de curiosidade. Parabéns, siga assim, né? E a todos os demais, que eu até não lembrei de mencionar o nome, ou que não se sentiram à vontade para participar da conversa. Eu lembro quando eu conheci o Miguel Reale, eu fiquei 2 horas sentado do lado dele e não consegui fazer nenhuma pergunta. Até hoje eu fico pensando assim, puxa, eu acho que eu devia ter falado alguma coisa, né? E é aquela coisa. Encontrei ele de novo? Não. 3 anos depois ele faleceu. Eu já era professor, mas o fato de ter estudado todos os seus livros antes, quando estava na presença, eu falei, o que eu vou falar para ele, né? O que eu posso falar, né? Tudo parece tão pequeno perto da inteligência que se apresenta na minha frente. E aí eu entendo que muitos estudantes, embora tenham participado do início ao fim, não se sentiram à vontade. E aí, por isso até que a gente pretende fazer mais encontros para que vocês realmente fiquem à vontade. Afinal de contas,
Um dia eu também fui estudante de primeiro ano de curso, todos fomos, e se hoje, assim, estamos na posição de professor, juiz, advogado, doutor, isso é uma coisa circunstancial. E até isso passa. Vai chegar um dia que vamos só sendo pessoas caminhando numa mesma praça, numa mesma rua, ou vizinhos, né? Porque esses rótulos são só rótulos. Agora, a humanidade, eu quero acreditar, e eu acho que é uma síntese disso tudo, não é um rótulo. É algo pelo qual vale mesmo a gente seguir trabalhando. Porque, como todos os autores que nós citamos, todos sempre disseram que era um projeto a ser mesmo realizado. Valeu, gente. Obrigado, mais uma vez. Até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Um abraço. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, José. Um abraço. Giovanni, obrigado, tá?